povo, tudo tranquilo? Eu sou a Erika Charrua e novamente estamos começando mais uma aula do curso de pós-produção com Photoshop. Simbora! E se você estranhou essa tela aí que por acaso não é o Photoshop, fica tranquilo. Essa tela aqui é a tela do SketchUp e como a gente também utiliza o V-Ray, nessa aula aqui eu vou te ensinar a como salvar o render para pós-produção. E para quem não sabe, o SketchUp é um software de modelagem 3D, ou seja, é nele que a gente vai desenhar os projetos e criar ali o 3D. Enquanto que o V-Ray é o nosso fotógrafo da história, é ele quem vai interpretar toda aquela modelagem e transformar numa foto. Tranquilinho até aqui? E no V-Ray, o nosso fotógrafo, a gente vai ter duas formas de estar salvando o render. Uma delas é você setar ou configurar tudo antes da renderização e só então colocar para renderizar e quando terminar, o programa sozinho salvará o arquivo nas configurações que você colocou e no lugar que você pediu. Enquanto a outra forma é eu esperar o render acabar e só então manualmente colocar para salvar. Das duas, eu vou começar ensinando aqui a segunda opção, aquela que a gente espera o render acabar e só então vai lá salvar. Então eu vou trazer para cá meu frame buffer, que é essa telinha aqui, e nela a gente tem renderizada a cena feita na última aula do curso de V-Ray 3.6 gratuito. E aí a gente vai ter esse disquetezinho aqui em cima, que é onde a gente vai ter a oportunidade de estar salvando o nosso render. E se eu clicar e manter pressionado, ele vai me dar mais 3 opções aí. Temos um disquete, 2 disquetes e 2 disquetes com um número 1. E na primeira opção, ele só vai salvar essa imagem aqui que eu estou vendo. Na segunda opção, ele vai salvar essa imagem e mais todas as outras que formam ela em arquivos separados. Na última, ele também vai salvar essa imagem e todas as outras que formam ela, porém, em um único arquivo. E que diacho de imagens são essas que estão formando o meu render? Se você vier nessa listinha aqui do lado, você vai ver que é um monte de canais aqui do lado, que na verdade são outras imagens que foram geradas e que juntas irão compor o render. Primeiro eu vou salvar só o render, então vou clicar aqui, vou arrastar e vou salvar. Minha aba se escondeu aqui, deixa eu ir lá buscar. Pronto. E agora que eu coloquei para salvar, ele está me perguntando aonde que eu quero salvar esse arquivo. Indo lá embaixo, ele vai me perguntar qual o tipo de arquivo que eu quero salvar. E como sempre, vai te perguntar o nome. E ali o meu render já está aparecendo como salvo porque eu já tinha salvo antes de iniciar a aula. Tranquilinho até aqui? Então, esse é o primeiro método para salvar um render. Ah, mas eu preciso saber isso? Na verdade, não. Mas é importante saber justamente para poder orientar a pessoa que vai te enviar a imagem. E agora a gente vai conhecer o outro método de salvar o render, ou seja, aquele que a gente faz todas as configurações de salvamento antes da renderização. Então eu vou lá no símbolo do V-Ray, lá no editor de assets, cliquei para abrir, vou lá na engrenagem, em configurações, render output, vou clicar para abrir a abinha, vou em save image, vou habilitar. Vou vir aqui embaixo e ele vai pedir aqui para mim o caminho da pasta onde eu quero salvar a minha imagem e também o nome dela. Vai pedir também o tipo de arquivo. E apesar dele ter me pedido o tipo de arquivo lá, nessa opção aqui novamente ele vai me perguntar qual o tipo de arquivo que eu vou salvar e é essa daqui que realmente vai valer. Aqui eu vou ter vários tipos de arquivo e a gente vai conversar sobre eles daqui a pouquinho. Vou clicar aqui no Image Option. E agora vai aparecer opções que lá, quando a gente salvava o render depois que era renderizado, não aparecia pra gente. E uma delas aqui é o Alpha. E para quem não sabe, o Alpha é justamente o canal que vai definir se alguma coisa tem transparência ou não. E aqui eu tenho a opção no Alpha, que quer dizer que eu não quero Alpha. No segundo eu tenho Include Alpha, que dentro do arquivo vai trazer o Alpha e vai determinar onde tem ou não transparência. Por último, nós temos o Separate Alpha, que é o que? Você vai salvar o seu arquivo, ele vai ter um arquivo do render e outro do alpha. Assim, se você quiser adicionar o alpha depois na pós-produção, você pode simplesmente pegar o arquivo e adicionar lá. Colocar o céu na pós-produção seria um bom exemplo de uso para ele. Abaixo eu tenho o nível de compressão. Isso porque alguns tipos de arquivo sofrem compressão e eu tenho que falar para ele o quanto disso eu vou querer. E por último aqui a gente tem o assunto da nossa última aula, que são os bits.
que vão determinar a profundidade de cor de cada canal. Tranquilinho? Então, terminando aqui, é só colocar para renderizar que quando salvar já vai estar tudo certinho de acordo com as configurações que a gente colocou aqui. E agora que a gente já sabe como colocar para salvar, vamos conversar um pouco sobre os formatos de arquivo. E cada formato de arquivo vai ter suas diferenças e também a sua utilidade. E já que na pós-produção a gente trabalha com imagem, é importante saber qual o tipo de arquivo que melhor vai nos atender. Então, abri aqui a pasta onde eu tenho alguns tipos de arquivo diferentes. Na verdade, todos eles são o mesmo render, só que eu deixei para salvar também depois que o render já havia sido calculado. E o motivo foi que eu queria que ele salvasse com as configurações padrão dele mesmo, ou seja, não teria como trocar ali a quantidade de bits e etc. E como eu disse, é o mesmo render, só que em 4 tipos de arquivos diferentes. E o peso de cada um também se modificou por causa disso. O JPEG, por exemplo, tem 8 bits e quase 1 mega. O PNG também tem 8 bits, mas tem quase 2 megas. O TIFF tem quase 10 megas, enquanto que só tem 16 bits. Enquanto que o EXR tem o dobro de bits, 32 bits, e tem metade desse peso, aproximadamente 5 megas. E para entender um pouco por que isso acontece, estou colocando aí na tela uma imagenzinha explicativa novamente. E nela a gente tem aí uma lista com alguns formatos e algumas informações coloridinhas sobre eles. O JPEG é um arquivo bastante legal em questão de leveza de arquivo. No entanto, para isso, a gente perde um pouquinho em questão de resolução ou qualidade de imagem. Um bom exemplo disso é que em sites e redes sociais em que o avatar tem que ser extremamente leve, muito provavelmente ele vai te recomendar um tamanho específico de imagem e também que se utilize o formato JPEG. E um ponto importante do JPEG é que além dele sofrer compressão, ele ainda por cima não aceita a transparência. Não é possível gerar uma imagem transparente num JPEG. Belezinha? Já o PNG praticamente não sofre perda de dados na compressão, tem um peso um pouquinho maior que o JPEG, aceita a transparência de boa e ainda tem um volume um pouco maior de informação por pixel. O EXR também não tem perda de dados, é um pouco mais pesado que o PNG, também aceita a transparência de boa e tem um volume muito maior de informação por pixel. O TIFF está ali equiparado junto com o EXR em questão de maior volume de informação por pixel. Ele também aceita a transparência, ele também não tem perda de dados. No entanto, é extremamente pesado. Além disso, também é importante lembrar que o TIFF ele também serve como arquivo PSD, ou seja, ele serve como se fosse o arquivo do Photoshop. Então, se você fizer uma pós, salvar em TIFF e enviar para alguém, preste atenção, você vai estar enviando o seu arquivo de pós-produção. E agora que a gente já conhece todo mundo aqui, qual que de fato é melhor para a gente trabalhar com pós-produção? Eu, sinceramente, recomendo a você que tente trabalhar sempre com o .exr ou o arquivo OpenEXR. Por quê? Porque você vai ter um número maior de informação sem sofrer tanto na questão do peso do arquivo, ok? Ah, mas não sou eu que salvo o render. Então faz assim, meu filho. Pega o seu parceiro lá, a pessoa que pede para você fazer a pós, e fala para ela salvar o arquivo em EXR. Belezinha? Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre como abrir arquivos únicos e compostos no Photoshop, ok? E aí, gostou da aula? Se sim e ainda estiver assistindo pelo YouTube, deixe seu like aí no vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para você ficar por dentro sempre que um novo vídeo aparecer por aqui. Além disso, segue a gente lá no Insta, curte a nossa página no Facebook para ficar sabendo sempre que a gente soltar um spoilerzinho sobre os nossos novos conteúdos que estão vindo por aí, ok? Então, até a próxima aula, bye bye!